aí as nossas entrevistas. E hoje, né, temos a honra e a felicidade de estar aqui presente na casa do nosso amigo e professor Jurandir, ele que vai falar um pouco sobre a sua história de vida, né, como professor, e aceitou o convite, né, para vir aqui ao nosso podcast, o nosso humilde podcast, e falar um pouco sobre a vida dele, né. Seja bem-vindo, professor, é uma honra ter o senhor no nosso canal. Muito obrigado por você ter aceitado esse momento. À vontade. E desde já a gente agradece, né, por você ter aceitado, viu? E para a gente começar, né, de início, a gente vai estar perguntando aqui algumas perguntas básicas, né, professor? Viu? E a primeira pergunta que a gente quer saber, né, é quando e onde começou a ideia de ser professor? Boa tarde, Luiz. Eu agradeço muito sua determinação de ter feito esse projeto, assim, para muitos, para o futuro. Respondendo essa pergunta, muito bem determinada, na qualidade de jovem, a gente sai do interior e vai para a capital. Uhum. Quando estava terminando já o segundo grau, aí vim passar as férias. E nessas férias, inesperadamente, a escola agrícola estava funcionando há 6 meses já. Muita alegria eu sou desse período de ensinamento que estávamos recebendo na nossa cidade, escola agrícola. E fui convidado. Uns certos amigos me convidaram, né, para que eu desse a presença. E estou muito feliz ao chegar na escola, fui bem recebido com o diretor, alguns professores, e inesperadamente o diretor me fez um convite para dar uma ajuda como professor na escola agrícola. E determinou muito que eu seria granjense, seria interessante. Certo. E isso me deu uma ênfase de aceitar. Aí eu disse que sim, vamos fazer experimentos. E em seguida fomos logo resolvendo a situação do contrato com o Estado. Foi rápido, né? Ele se interessou bastante. E assumi com uma convicção, já tinha uma formação já de cidadão, eu senti que tinha minha formação de cidadão. E junto a meus pais, me senti até feliz de passar uma temporada com eles. E assim iniciei esse trabalho. Muita dedicação, fiz logo muita amizade com a juventude, né? Muitos conterrâneos, e alguns professores de outras cidades a gente foi se relacionando, né? Passando um período muito bem. E nisso eu fui me concretizando, fui aceitando, a profissão foi me tornando maduro, né? Tanto na vida social como em família. E até hoje agradeço por esse convite, né? Recebi com muita dedicação, como já falei. E foi uma felicidade para toda a geração do meu tempo, que hoje muitos agradecem, né? Ter passado pelas nossas orientações. E a escola permanece, né? Sempre a gente sente um pouco de saudade. Sim, sim. Mas foi muito grato, né, para mim esse convite. Eu, sinceramente, eu não tinha dentro de mim essa simpatia, né? Seria talvez uma outra, né, na sociedade, trabalhar de outra maneira. Mas foi um presente, praticamente um presente de Deus, né, inesperadamente. E eu me dei bem, não mudei até hoje, não tenho arrependimento nenhum. Hoje estou aposentado, estou feliz, graças a Deus. Professor, aí o senhor sempre, nesses meios de educação, você nasceu aqui em Grande, foi criado aqui, sua família também? Sim, é verdade. Granjense, né? Meu pai foi ferroviário e criou a família toda aqui nessa área, né? Educando alguns filhos. E eu, sendo caçulo, né? Fiquei quase por último. Uhum. Me incentivou bastante, né? Investiu bastante. A gente saiu do interior da capital. E nesse retorno, como eu já falei, realmente recebi esse convite,
gente sente muito a cidade, né, como o torrão da gente, sente a presença da juventude, né, do nosso tempo, uma juventude pacata, muito humilde, muito cheia de amor um para com o outro, né? E isso era muita satisfação que a gente tinha e até hoje tem, porque a gente sempre está se encontrando com alguns que estão ainda na face da terra. Certo. Professor, aí na questão, né, quando você tem já todo esse projeto elaborado, que você passou a ser professor, né, se formou e tudo, né, conseguiu todas as suas coisas, em qual momento você percebe que você atingiu ali, você entende que você conseguiu as suas metas, seus projetos, né, a questão de sonhar, de realização de vida, né? Assim, boa essa pergunta. Eu senti praticamente já esse calor, essa efervescência de verdade, quando a escola foi fechada, o certo governador fechou a escola agrícola, e fomos remanejados para a cidade. No caso, eu, filho de grande, né, tinha que optar para ficar no Colégio Estadual São José, que foi outra felicidade. Eu me senti muito mais voltado para a educação. Nós saímos do Colégio Estadual, né, e voltamos para trabalhar. E nesse trabalho foi um suplemento da verdadeira profissão. Eu senti que tinha concluído, que estava concluindo a minha vocação, né? Ela foi amadurecendo, e como eu falei no início, eu não tinha essa intenção, né? Mas sempre ela veio, né? É um andar, é um presente que veio de Deus, porque praticamente eu estava contribuindo com a sociedade, né? Levando um conhecimento, transmitindo e partilhando com a juventude, que hoje a gente encontra doutores, advogado, médico. É uma felicidade para a gente, é um grande presente que nós ganhamos quando a gente encontra um jovem que diz: pessoal, eu fui seu aluno no tempo tal, não tem dinheiro que pague. Isso gratifica a gente nesse momento em que a gente sente, como eu senti quando vim para o Colégio Estadual São José, senti que estava sendo, que complementa aquela parte que faltava para dizer que seria o professor, né? Eu professava esse desejo de estar com a juventude, repassando alguns ensinamentos, né? Alguns conhecimentos que é necessário para a humanidade. Professor, na sua concepção de vida, a educação, ela mudou o seu modo de ver, de viver a vida? Muda, Luiz. Sem dúvida a gente percebe que existe um momento que você está se maturando, se tornando uma pessoa madura, né? Você já vem um sacramento, um casamento, né? Você já vê os pais já na idade e vê essa juventude já partindo para outros momentos de vida, né? Estudando na capital, fazendo faculdade. E isso é uma mensagem que a gente está sendo evidenciada a cada dia na vida do cidadão, como na nossa, e a gente partilha, sem dúvida nenhuma, que sem dúvida, hoje nós não temos dúvida das profissões que muitos irmãos abraçaram, muitos nossos companheiros presentes, e muitos já se passaram desta vida, né? É uma saudade, e alguns estão ainda com a gente. Nós não temos dúvida, né? E sempre isso é salutar para a humanidade, principalmente para nós, no momento em que se toca em educação, né? A gente sente alguns momentos de indiferença do tempo e do espaço, que ela existe, né? Mas a gente sempre incentiva alguns jovens a caminhar. Se tem uma vocação ou se está pequena, vá para a luta, né? Que vai amadurecendo a cidadania e o desejo de contribuir na sociedade. Sim. Professor, na questão, né, do berço familiar, quando você convive com seus pais, eles sempre entenderam que o senhor tinha esse meio de talento, né? Esse talento, esse dom para ser professor, ou isso surgiu já depois dos Não, eu não notava que, sinceramente, meu pai era muito cheio de obrigações, porque ele mesmo é quem fazia acontecer, era um homem forte, né? Um homem cumpridor do seu dever,
E minha mãe, como uma cidadã com dever doméstico, né, de uma família, ela sempre tinha essa administração de estar com a família, né? E o pai cuidando do trabalho mais pesado para manter a família, como graças a Deus, né? Manter tranquilamente, sem problema nenhum. Uhum. A única coisa que eu senti que eles percebiam é que era necessário a gente avançar na educação. Da educação. Mas o pensamento de eu mesmo, ou eles, retratarem numa pequena conversa, de dizer, eu quero que meu filho faça isso, aquilo, não tinha, sabe? Eles deixaram os filhos escolherem. Exatamente. E nessa escolha, no meu caso, foi não por acaso, né? Uma providência, porque eu vim passar as férias e inesperadamente fui convidado para visitar a escola, né? Estava funcionando, me sentia meio jovem, meio cidadão, né? Mas já tinha um senso, né? Tinha um senso meio crítico, né? Da sociedade, uma crítica muito valiosa, né? E sempre eu progredi. Mas eles não tinham, né? Não tinham essa ideia de perguntar, você deve se formar nisso, é bom ser professor, é bom ser isso. Não tinha, né? Eles não tiveram essa ideia, só tiveram a vontade que eu percebia, né? De fazer a gente crescer na caminhada da educação. E foi muito grato, né? Que bom, né, professor? Professor, pois, essa foi, né, umas perguntas básicas, né, que eu quis trazer aqui, né, trouxe para o senhor, né, contribuir, né, também para a história da nossa cidade, né, porque eu sei que o senhor teve muitos anos de educação dentro da nossa cidade, que contribui também com muitos jovens, né, adolescentes, durante esse tempo todo que professor. E para encerrar esse momento, né, que eu tive aqui com o senhor, eu queria que o senhor deixasse uma pequena mensagem, uma pequena frase para um jovem que vai ver depois, né, essa entrevista que a gente teve aqui com o senhor, para a gente encerrar esse momento. Pois não, Luiz, eu tenho que transmitir a juventude de hoje, como sempre eu às vezes faço, quando me encontro com alguns que têm a possibilidade, eu sou muito agressivo. Eu não tenho como passar por uma pessoa, contar um bom dia e ver um jovem, dois ou três, precisando de um diálogo, de uma conversa, de uma resposta, eu passar. Eu não passo. E eu só quero dizer que sinto que eles devem sentir e buscar o amor em Deus. Não tem outra resposta. Você tem um amor verdadeiro a Deus, ao Pai eterno, você tem tudo, né? Como eu sinto, apesar da gente ter uma caminhada nesse capitalismo selvagem, nessas razões da humanidade, mas a gente sempre tem um caminho, né? Eu trilhei um caminho mais social, com mais amor, com mais fraterno. Eu sou muito companheiro, sou muito fraterno, é uma dádiva que Deus me deu, e eu quero que a juventude busque, né, ao ouvir essas palavras, busque esse ensinamento, porque é por aí que você tem o que eu tenho no caso, por esse caminho, né? Eu não encontrei outro, né? Se surgiu alguns outros, era tudo falsidade, só a vaidade do tempo e do espaço, né? Mas esse aqui é a verdade, viu? Buscar o amor de Deus. Buscar o amor de Deus. Você partilha com todos os outros irmãos que precisam, sem dúvida nenhuma, é um agradecimento que o próprio Deus tem para com seus filhos, que ele pede que você anuncie, e denuncie pela palavra. O bom é anunciar e denunciar pela palavra, não surgindo nem saindo desse princípio. Aí você tem uma juventude, como eu tenho, tranquila, né? Estou tranquilo, é o que tenho, agradeço a minha profissão, o pão de cada dia, a partilha que eu tenho, não tenho dúvida, né? Surgiu desse princípio, de sentir que tem amor e devemos ter amor a Deus em primeiro lugar. Segundo, você tem ao próximo, né? Em partilha, tudo será maravilha na tua vida. Que bom, professor. Pois eu quero agradecer para o senhor ter dado este tempo, né? E ter deixado a gente fazer a entrevista com o senhor. Agradeço muito, porque eu já fui um aluno seu
Né? E aprendi muito, né, com o seu ensinamento. E hoje estou aqui, né, fazendo essa entrevista com o senhor. Então, meu muito obrigado ao senhor, que o senhor possa, né, vivenciar muitos e muitos anos aí na sua vida. O ensinamento em Deus e tudo, né? Claro. Então é isso, né, galera? Muito obrigado para você que vai escutar e ver nessa entrevista. Essa foi a nossa entrevista com o professor Jurandir, ele que é formado em artes, né, e educação física, um dos grandes professores que teve na escola São José, na colégio estadual, né, e na escola agrícola também, né. Então, muito obrigado e a gente pede humildemente que você que está aí no nosso canal, compartilhe, comenta, curte, segue a gente aí, compartilhe para geral essa entrevista que vai estar aqui no nosso canal por todo aí a longa vida do canal, tá bom? Então é isso, valeu, tamo junto, muito obrigado, professor. É isso aí, essa foi a entrevista com o professor Jurandir, uma das nossas primeiras entrevistas nessa nova história do nosso canal. Valeu.